A arquitetura moderna, os edifícios, os prédios, tudo o que se constrói nas cidades é muito diferente daquela que se fazia no passado. Todos vós podem ter reparado. eh, E não é só diferente no seu estilo, é principalmente diferente na sua essência, no que ela significa, naquilo que ela nos transmite e no que quer dizer acerca de nós, das nossas comunidades e do ambiente em que vivemos e do tempo em que vivemos também. Porque se olharem para as construções do passado, e quando estou a falar do passado, há mais de 100 anos atrás, digamos, há 150 ou 200 anos atrás, e em tempos mais antigos, até aos tempos clássicos, das civilizações clássicas, era muito comum, embora houvesse, como é óbvio, edifícios ou casas mais degradados, em todo lado havia, mas as sociedades, as comunidades tinham uma vantagem, algo sobre si que era muito enriquecedor, que era o facto de se dedicarem ao belo. Se vocês repararem as grandes sociedades, a maior parte daquelas sociedades que se tornaram realmente eh, maiores ou que impactaram o seu tempo e o mundo, estamos a falar daquelas as civilizações que se tornaram ou grandes reinos, ou grandes cidades-estado nos tempos clássicos, ou mesmo grandes impérios, por exemplo, havia sempre a preocupação com o belo, havia sempre a preocupação com a imagem que a tal civilização tinha. O que é que ela queria dizer? E, portanto, aqui vocês viam uma civilização com esta preocupação, que é uma preocupação que já não existe em tempos modernos. Em tempos modernos, o que vocês veem é ambientes estéreis, basicamente. Não há uma preocupação com o belo, há uma preocupação, quanto muito, com ser funcional, e cada vez o que se vê mais é ambientes estéreis. Desde os mais intrincados palácios ou edifícios até as mais simples estruturas, como o mero cano de esgoto, que em tempos, por exemplo, vitorianos, muitas vezes era adornado com o formato de uma cabeça de um animal, já de um leão, ou um javali ou algo do género, era trabalhado. Via-se que quem fez aquilo, e aquilo é apenas uma peça corriqueira do dia a dia, mas quem a fez dedicou-se à arte para a fazer, perdeu tempo com ela, estimou-a, basicamente dedicou o seu trabalho e o seu corpo, a sua forma de estar, o seu eu, digamos assim, de certa forma, à sua arte, para fazer uma peça simples. Em contraste, na civilização moderna, o que vocês veem é um tubo, sem nada, de novo, estéril, cinzento e sem vida. Mas o que é que isto nos diz? O que nos diz é que as civilizações do passado eram civilizações com brio em si próprio. Eles tinham uma identidade, uma cultura mais bem vincada e mais forte, mais poderosa do que é que há hoje em dia. E as pessoas gostavam e defendiam a sua cultura. E as pessoas estavam afetas à sua cultura e tentavam cada vez mais enriquecer o ambiente no qual viveram. Em contraste, no presente, vocês não veem nada disto. Nada do brio, nada do nacionalismo, mas o nacionalismo, não em termos extremos, como é óbvio, mas o nacionalismo saudável, gostar do seu país, gostar da sua cultura, gostar da sua história, não a nível extremo, mas o nacionalismo saudável que existia em muitas civilizações do passado. Hoje não vê nada disso. Vêem apenas ambientes investidos em fazer mais lucro, a arquitetura, os prédios, todas as edificações. Parece que o objetivo principal é um gasto monetário, um gasto económico menor. Esse é o principal objetivo. É basicamente fazer coisas baratas, em sentido muito simples. E tudo é cinzento, tudo é sem cor, de novo, tudo é estéril, tudo é sem alma, sem identidade, sem qualquer semblante de cultura ou de gosto pelo seu ambiente e pelo passado de onde os indivíduos vêm. Basicamente, no presente, vive-se numa caixa
em nome do capitalismo global e tecnológico. Nós não estamos aqui a falar de política, como é óbvio. Nós estamos a falar se somos contra ou a favor do capitalismo, embora tenhamos todos a sua opinião, mas isto não é a questão de ser contra ou a favor do capitalismo. Quem defende ou quem é contra, ambos os lados têm chão, digamos assim. Ambos os lados têm critério, de certa maneira. Até porque o capitalismo, embora seja um sistema que ajudou muitas civilizações a prosperar, por outro lado, não é de forma nenhuma perfeito. Portanto, existem realmente argumentos dos dois lados, existem críticas dos dois lados, sem dúvida nenhuma. Porém, meus amigos, acho que nós podemos concordar que este capitalismo que nós vivemos hoje nas sociedades ocidentais, em muitas sociedades ocidentais, a Europa, as Américas, quando falo de Américas não falo apenas dos Estados Unidos ou de Canadá, mas também de Brasil ou Argentina, que também são civilizações, são países, embora, como é óbvio, como todos os países têm problemas, mas são mais avançados e mais, digamos, pró-ocidental, pelo menos na tecnologia, na forma de estar. Nós estamos a falar se a tecnologia e a riqueza é bem distribuída. Nós estamos a falar disso. Mas estamos a falar que os países têm-na. Portanto, todos estes países estão em jogo ou fazem parte deste capitalismo global e tecnológico, em que basicamente se compete com o mundo todo e tudo é feito através da tecnologia e a tecnologia simultaneamente é feita para ajudar os nossos overlords, digamos assim, e prejudicar o indivíduo cada vez mais, ao ponto, como nós sabemos, de lhe estar já a tirar os empregos e no futuro se passar isso cada vez mais. Portanto, nós podemos perceber, sendo a favor ou contra o capitalismo base, nós podemos concordar que este capitalismo global e tecnológico, este em específico, não é o caminho. E é apenas um sistema que vai levar ao sofrimento, à degradação e provavelmente a muita angústia e talvez até a reações menos salutares. E é este mesmo sistema que prolifera muito e defende muito o lucro, o mais barato e a esterilidade, que faz exatamente com que a arquitetura tenha os moldes e o aspecto e o nível de construção, que também é muito baixo, que comumente vemos nos dias de hoje. Mas outro motivo que nos parece relevante é que, ao contrário de edifícios passados, os edifícios modernos espelham morte, depressão, solidão, isolamento, negatividade, basicamente. Não são edifícios inspiradores. De novo, não têm alma, não têm cor, não têm luz. Não são inspiradores. São potenciadores de emoções negativas nos indivíduos. Isto, de novo, vem de encontro com este capitalismo desenfreado, tecnológico, global, que apenas pensa em lucro, sem qualquer propósito ou meta. Isto porquê? Porque se estes edifícios, estas cidades, estas edificações levam de novo a que os indivíduos tenham sentimentos de depressão, solidão e por aí fora, a economia infelizmente vai ganhar. E vai ganhar porque pessoas com essas características são pessoas que vão estar mais afetos a tomar qualquer tipo de medicamento para se curar ou pelo menos tentar tratar esses sentimentos, essas depressões, essas patologias muitas vezes psicológicas. E isso vai enriquecer as grandes farmacêuticas, os grandes senhores do negócio da saúde, e também vai fazer com que cada vez mais pessoas tenham que recorrer a psiquiatras, psicólogos e por aí fora. Portanto, faz com que a riqueza e as pessoas terem estes sentimentos negativos, faz, talvez indiretamente, mas contribui para que a riqueza continue a ser distribuída, para que a riqueza passe de mão em mão. E numa sociedade que apenas quer saber de mais lucro, isso talvez seja uma vantagem para quem manda, para quem tem poder. Mas o último motivo, e é provavelmente o mais importante de todos, o mais forte, o mais preocupante também de certa maneira, é que os edifícios do passado, que de novo tinham luz, alma, cor, eram inspiradores, eram belos,
Um indivíduo podia passar 15, 20 minutos a olhar para um edifício, para uma escultura, para o que quer que seja, e não ser sempre perdido, e ver cada vez mais pormenor. Tudo isto era inspirador, tudo isto era bom e era positivo para a vida do indivíduo. E queria dizer algo sobre o indivíduo. O que queria dizer é, nós fizemos isto, quando digo nós, os criadores da arquitetura, da arte, do que quer que seja, nós fizemos isto porque vocês merecem, a população merece que isto seja feito. Porque são feitos à imagem de Deus, porque são seres, de certa forma, especiais. Não estamos a dizer que não têm falhas e impurezas, como é óbvio, toda a gente tem, mas são seres dignos do belo, dignos do bom, dignos da qualidade. Era isto que a arquitetura moderna, a arquitetura do passado, a moderna certamente não diz, a arquitetura do passado nos dizia: vocês são merecedores do belo, da qualidade, do melhor que existe. Porque são feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas o moderno não nos diz nada disso, meus amigos. Como já vos disse, o moderno diz exatamente o contrário. O moderno, com a sua esterilidade, sem cor, sem alma, os seus ambientes completamente depressivos, o que nos dizem é basicamente: tu não és nada. Tu és descartável, és apenas um ser imundo que aqui vem, és basicamente pó estrelar, és um macaco, és um animal, és nada. Nasces e morres como um animal, não tens um propósito na vida, e como não tens um propósito, nem sequer uma essência mais etérea, o melhor que podes fazer é ganhar dinheiro, é realmente investir e fazer parte deste capitalismo global, tecnológico, e tentares ter o maior lucro possível na tua vida, o maior número de riquezas, o maior número de bens materiais, porque é só isso que importa. É isto que a arquitetura moderna nos diz. A arquitetura moderna diz-nos que nós não somos nada e que não valemos nada e não somos dignos de mais do que ter ambientes estéreis e cinzentos. Este nihilismo que nos é transmitido através desta arquitetura, esta forma de pensar, esta forma de ver o mundo, que infelizmente está a ser cada vez mais partilhada até pela ciência e por muitos cientistas, é verdadeiramente desinspirador, deprimente e possivelmente perigoso, porque realmente está a danificar as comunidades, as sociedades, os cidadãos. Portanto, talvez possamos aprender com o passado com todas as suas falhas e com tudo aquilo que não fizeram de bom. Talvez o passado, em muito sentido, tenha sido mais avançado do que nós hoje em dia, embora tenhamos tecnologia mais avançada, supostamente. Talvez possamos perceber muito, talvez possamos melhorar muito, e talvez possamos aprender muito com as pessoas do passado, com a sua cor, a sua criatividade, a sua arquitetura, a sua beleza e a sua sapiência. Se gostaram, peço-me que deixem um like e que subscrevam. E, acima de tudo, que Deus vos abençoe. Fiquem todos bem. E até uma próxima.